Então, gente, o que a gente tem de transferência voluntária e de transferência obrigatória? Obrigatória a gente tem várias, né? A gente tem lá cota parte dos impostos, né? Que hoje a gente tem uma estrutura que a gente tem impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais, né? Municipais, quando a gente tem impostos municipais, quais que são os impostos municipais que a gente arrecada lá no município? IPTU, ITBI, ISS, né? Esses são os impostos municipais. Então, quando a gente está falando aqui de municipais, é arrecadação própria, né? Mas daí, quando a gente fala dos impostos estaduais e federais, o município ele recebe uma cota à parte, né? Recebem lá a cota à parte do IPVA, cota à parte do IPI, cota à parte do ICMS, e assim por diante, né? Então, essas são transferências obrigatórias. Então, a gente tem transferências que são obrigatórias e a gente tem também a questão de transferências voluntárias. O que são as transferências voluntárias? Daí a gente entra na parte dos convênios, né? Então, transferências voluntárias é aquela receita que um deputado tal consegue para o município, é aquele convênio, o que vocês deram de exemplo aqui, que vocês têm de recap asfáltico e CIE limitado. Então, tudo isso constitui aqui uma transferência voluntária, né? Então, a gente tem as obrigatórias e a gente tem aqui celebração de instrumentos das transferências voluntárias. Então, obrigatória já está na Constituição, é obrigatório, vai vir para o município lá, em todo período, vem, né? Existe já, e as transferências voluntárias não necessariamente, né? Então, elas vão vir quando existir aqui celebração de instrumento. E que instrumentos são esses, vocês sabem? Termo de convênio, o que mais? Termo de convênio, termo de cooperação, né? Então, esses são os instrumentos que são usados aqui para as transferências voluntárias. Então, primeiramente, que vocês já citaram, a gente tem aqui o convênio, né, que é o mais comum. Então, o convênio ele vai disciplinar a transferência de órgãos ou entidades da administração pública federal para órgãos da administração estadual, distrital ou municipal. Então, o termo de convênio ele parte da União, ele é federal, para outros órgãos, né? Então, quando a gente fala aqui de convênio, que é o mais comum, é a União que está mandando recursos, está celebrando daí um convênio com o Estado ou com o município ou com consórcios públicos, entidades privadas sem fins lucrativos. Então, quando a gente fala de convênio, a gente está falando da União mandando dinheiro e celebrando aí... Agora funcionou aqui. A gente está falando de União mandando dinheiro para os outros órgãos ou para entidades sem fins lucrativos. Gente, o que são as entidades sem fins lucrativos? Só para a gente contextualizar aqui isso também. A gente tem hoje na sociedade 3 setores. Sabem desses 3 setores? Sim ou não? Agora esqueceram? Segundo ano, para você que é jovem, nem faz tanto tempo assim, né? Então, a gente tem lá o primeiro setor, que é o Estado. O primeiro setor é o setor público, o Estado. O segundo setor é o setor privado, que tem lá as empresas com finalidade lucrativa. E o terceiro setor são as entidades sem fins lucrativos, que daí a gente tem aí as ONGs, as OCIPs, as organizações da sociedade civil. Aí entra exemplos práticos, né, que a gente tem nos nossos municípios, a APAE, sindicatos, enfim. Então, essas são as entidades do terceiro setor. Então, primeiro setor, setor público, Estado. Segundo setor, as entidades privadas, né, que têm finalidade lucrativa. E terceiro setor, as entidades sem fins lucrativos. Então, a gente tem o mundo aí, o Brasil é composto por esses 3 setores. E daí, quando a gente fala aqui, a questão do nosso painel aqui, quando a gente fala de repasses, a gente está envolvendo o primeiro setor, que é o setor público, repassando dinheiro para o terceiro setor, que são as entidades sem fins lucrativos. Não necessariamente essas entidades não vão ter lucro, né? Elas não têm finalidade lucrativa, mas elas podem vir a ter, sim, uma sobra de dinheiro, ter lá lucro, sobra que a gente chama no setor, certo? Então, assim, a questão delas é social, né? Quando a gente tem a APAE, quando a gente tem os sindicatos, tudo mais,
tem ONGs, tem as entidades que trabalham com saúde, né?